Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, plena semana de Carnaval e logo em seguida iniciamos a Quaresma. Hoje é segunda-feira, dia 15 de fevereiro, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. E o evangelho que nós temos é de Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nossos queridos paroquianos, unidos na fé, nós iniciamos essa semana, nesse tempo de carnaval, que não tem carnaval, né? Porque estamos mergulhados numa pandemia. Os casos vão aparecendo, as pessoas vão sentindo na pele aquilo que é um vírus, esse vírus vai se transformando, a comunidade científica fica desorientada, meio perdida, porque cada dia descobre uma coisa a mais nesse mundo diante desse vírus. Claro que não é a pior pandemia do mundo, da história, mas é a pandemia das nossas vidas, é a pandemia da nossa realidade, da nossa história. Então a gente às vezes fica fazendo muitas comparações, mas uma coisa é a gente fazer uma comparação com algo que eu não conheço, que eu não vi, que eu não sei, que eu só tenho dados. Mas a outra coisa é quando nós somos impactados por isso. Quando a gente tem um discurso ideológico de não acreditar na pandemia ou não se incomodar com a quantidade de mortos que o Brasil perdeu, nós vamos nos deparando que quando um número daquele alguém de dentro da sua casa que morreu, a gente começa a pensar diferente. Nós somos uma turma, sim, nós temos uma mentalidade de que a gente faz muito discurso, fala muito, gostamos da teoria da conspiração, gostamos de alguém que você nunca viu na vida e que diz alguma coisa e você considera como aquilo como sendo a verdade absoluta, gostamos de partilhar e dividir opiniões. Então passa um pouco gente que nunca leu uma bula de remédio, está dando a sua opinião sobre medicamentos, gente que nunca leu a Constituição brasileira, está dando opiniões sobre o sistema político e administrativo no Brasil, gente que nunca abriu um livro de direito, começa a dar opinião sobre decisões de juízes e tantas outras coisas. Claro, isso não quer dizer que eles não erram, que não tem coisa equivocada por aí. Mas a gente também tem que ter humildade, da gente também respeitar um pouco mais aqueles que sabem mais do que eu. Isso acontece porque o mundo mudou nos últimos tempos. Nós existimos e havia antigamente o mundo da hierarquia. Filho não discutia com o pai, a gente não discutia com a autoridade, os servos não discutiam com o seu senhor, viu? A população não discutia com o faraó. Então nós tínhamos um sistema de hierarquia, um sistema piramidal. Esse sistema, com a modernidade nos últimos 50 anos, com o avanço da comunicação, com o acesso fácil a tecnologias, com acesso às redes, informações e a partilha, esse sistema acabou. Nós não temos mais um sistema de hierarquia. Hoje nós temos um sistema muito mais ligado ao sistema de redes. Por quê? Porque a gente não tem problema de discutir com quem é mais velho do que a gente não tem problema de discordar ou discutir com uma autoridade política ou judiciária, a gente não tem problema de xingar uma pessoa, uma autoridade, a gente não tem problema de falar mal do Papa. O que a gente vê de vídeos no YouTube colocando o Papa como sendo demônio, e a gente fica perguntando, será que quem produziu aquilo, quem gerou aquilo, quem está com aquela ideia, não é o demônio? O que a gente vê de gente por aí publicando e partilhando coisas ligadas a uma alienação, a uma polarização, é muito grande. Humberto Eco dizia que a internet deu voz aos tolos, aos idiotas. E de certa forma também, não só. Mas eu sempre tenho que lembrar que nada é causa em si mesmo.
Uma faca, ela não é ruim em si mesma. A faca pode ser usada para cortar o alimento que prepara a comida para você se alimentar ou pode matar alguém. A internet, ela pode destruir alguém, mas também pode enriquecer alguém, pode promover alguém, ajudar alguém. O problema não está no objeto em si, viu? Porque uma faca enterrada numa terra, no jardim, não vale para nada. Uma faca na cozinha é muito útil, mas uma faca numa briga também é muito perigosa. Então é a pessoa que utiliza das coisas que faz com que aquele objeto tenha um certo valor. É a pessoa que usa a internet que determina a qualidade dela. Então a gente sempre é desafiado a pensar que tipo de conteúdo que eu ofereço a este mundo e que tipo de conteúdo que eu pego deste mundo para mim. Este é o critério. Não é a gente viver longe desse mundo, porque esse mundo está aí, mas eu aprendi a ter a consciência de que esse mundo é o mundo na qual eu estou, que eu nasci. Então, já que eu tenho tanta possibilidade de ter informações, quais os tipos de informações que eu quero trazer para a minha pessoa, que eu quero buscar para mim? É claro que na internet, no mundo de uma reflexão mais séria, é muito difícil encontrar. É muito difícil encontrar uma palestra, por exemplo, no YouTube de um bom teólogo. Brasileiros é quase uma raridade, mas gente ultraconservadora, reacionária, bispo que só cria confusão dentro da igreja, essa turminha radical de que mesmo os seguidores não conseguem seguir eles no rigorismo deles, e nem sei se eles são tão assim também, né? Não acredito que esses ultraconservadores não têm um esqueleto dentro do seu guarda-roupa, porque na maioria deles tem. Toda pessoa radical, no sentido assim muito severa em uma situação e que cobra muito e que gera muita condenação, muita culpa, sempre tem um esqueletinho lá no guarda-roupa escondido de alguns pecados cometidos. Então, o que nós temos no Evangelho de hoje? Essas coisas que nós estamos vivendo, que são os nossos confrontos. A gente está num confronto. Hoje nós estamos no confronto entre Jesus e os fariseus. Jesus está num determinado local e os fariseus vão até ele. Jesus não está em terra pagã. Quando Jesus esteve em território pagão, Jesus não tinha os fariseus por perto. Jesus estava enfrentando os espíritos maus, os demônios, e curando os doentes, e curando os enfermos endemoniados. Agora que Jesus está em território em que tem os fariseus vão até Jesus e começam a discutir. Nós estamos num contexto de discussão, de desafio, de tensão. É uma conversa difícil, uma conversa complicada, porque os fariseus estão irritados com Jesus. A gente pergunta, o Evangelho é boa notícia para quem? Para todo mundo? Não. O que Jesus está dizendo é péssimo para os fariseus. É péssimo para os fariseus escutar Jesus dizendo que Deus se importa com os pecadores, que Deus se importa com a injustiça, que Deus está pedindo justiça, está pedindo honestidade, que Deus está pedindo um pouco mais de igualdade, que Deus está preocupado com a fome das pessoas, que Deus está preocupado com gente doente, que Deus está preocupado com gente endemoniada, que Deus está preocupado com quem é considerado um nada, viu? E um ninguém. Para os fariseus, isso é muito complicado, muito ruim, porque não é esse o Deus que nós acreditamos. Nós acreditamos num Deus que é todo poderoso, um Deus que resolve tudo e que gosta da gente, porque a gente sabe a lei, a gente sabe ler, a gente sabe escrever, a gente cumpre, a gente faz jejuns, a gente cuida do templo, a gente faz os cultos, a gente reza, a gente estuda a Sagrada Escritura, então Deus só gosta da gente. E passa um pouco não, Jesus está dizendo que Deus gosta de quem não sabe ler, de quem não conhece a lei, Deus gosta desses que são considerados como impuros. Então há uma situação muito difícil. E os fariseus ali nessa discussão, é interessante que Marcos coloca assim, olha, estamos numa discussão mesmo, aqui é um confronto, não é um conflito. Conflito é quando nós temos um problema, opiniões diferentes, mas ninguém quer eliminar ninguém. Nós vamos dialogar e entrar num acordo. O que é um conflito? Quando eu estou na minha casa, há uma sala de televisão, há uma televisão, duas pessoas e cada um quer ouvir um programa. E a gente vai ter que entrar num acordo. Quem vai ceder, viu? E quem vai acabar sendo privilegiado nessa situação, porque nós queremos ver uma televisão, mas cada um está com gosto separado e nós vamos ter que entrar. Isso é um conflito.
É um conflito porque cada um tem uma ideia, mas temos uma mesma TV. Vamos ter confronto não, confronto seria o encontro da polícia com o bandido. Alguém tem que ser eliminado, alguém vai ter que perder, alguém tem que se dar mal, alguém não vai sair vencedor. Então, entre a polícia e um bandido, um criminoso, há um confronto. Ou a polícia prende o criminoso ou o criminoso mata o policial. Isso é um confronto. O confronto é quando eu quero eliminar o outro para ter o que eu quero. Então nós temos aqui os fariseus que querem eliminar Jesus porque Jesus não está agradando a eles e está criando problemas para eles. Então nesse contexto, o que eles pedem? Eles pedem um sinal. Mas eles não pedem qualquer sinal, eles pedem um sinal do céu. Eles não querem qualquer sinal, eles desafiam Jesus. Pedir um sinal para Jesus é o mesmo que a gente tentar Deus a provar que Ele existe. Quer dizer, os fariseus, eles são extremamente diabólicos. Queremos o sinal do céu, não queremos qualquer sinal não, do céu. Quer dizer, é um jeito de manipular Deus, de colocar Deus e fazer com que Deus prove a sua existência e fazer com que Deus atenda o meu desejo, a minha vontade de poder. Quer dizer, eu mando Deus provar que Ele existe. Eu mando Deus e Deus me obedece, me dando o sinal do céu. Esta é a lógica do pedido deles. É aquilo que a gente está com muita raiva de vez em quando, muito contrariado, e a gente desafia Deus para me dar um sinal, desafia Deus para mostrar que existe. A gente tenta Deus para mostrar. Acreditar num Deus milagreiro, acreditar num Deus que resolve tudo, todo-poderoso, que atende todos os meus pedidos, é fácil. O difícil é a gente acreditar num Deus silencioso, acreditar num Deus que não me atende, acreditar num Deus que não me ajuda, acreditar num Deus que não resolve meus problemas, acreditar num Deus que me abandona na cruz, acreditar num Deus que quando eu estou no Horto das Oliveiras, Ele não dá atenção a mim, acreditar em Deus que não me ajuda na saúde, não me ajuda nos problemas. Isso que é difícil, é isso que é complicado. Então, nós temos os fariseus exigindo de Jesus o sinal do céu. Por quê? Porque eles não perceberam os sinais de Jesus. Jesus já expulsou demônio, Jesus já curou gente doente, Jesus já ensinou a partilhar o pão, Jesus já resolveu a fome de gente. Os sinais que Jesus já fez no Evangelho, eles não acreditam, eles querem os sinais do céu, porque os sinais da terra não resolvem. E às vezes a nossa fé é isso, a gente não percebe os sinais da terra, a gente não percebe Jesus que vai agindo, que vai orientando, e a gente fica querendo o sinal do céu, uma coisa extraordinária. As religiões que fazem muito sucesso hoje estão muito ligadas a uma ideia da teologia da reciprocidade, que é eu vou me comportar bem porque Deus vai me pagar por isso, e a outra ligado a um Deus que é manipulável. A gente manipula o poder de Deus em benefício próprio. Isso a gente chama de milagres. Viu? A gente usa os milagres de Deus dentro da minha igreja. Então, as pessoas vão às vezes para uma igreja porque lá acontece muito milagre. As pessoas vão para determinado lugar porque lá acontece muito milagre. Então, as religiões hoje estão muito ligadas a esse fenômeno de um Deus, de uma teologia da retribuição. Deus vai pagar, Deus vai me beneficiar porque eu estou gastando um pouco do meu tempo com Ele, e ao mesmo tempo a gente às vezes estamos igual fariseus, cobrando de Deus um sinal. Então se Deus me dá um sinal, então eu dou uma atenção a Ele. Esse é o processo invertido, é o que os fariseus estão tentando. Eles estão tentando manipular Jesus para que Jesus possa usar de Deus, para que Deus se submeta à vontade dos fariseus. E Jesus disse, nenhum sinal lhe será dado. E Jesus fala isso com indignação. O Evangelho de Marcos mostrou que Jesus ficou profundamente indignado por isso, tanto que Jesus respira fundo. Esse ato de respirar fundo é o mesmo que a gente tem quando a gente está muito cansado, quando a gente está muito tenso, que a gente tem que parar, encher o pulmão e esvaziar. Encher o pulmão e esvaziar. Quando a gente está correndo, fazendo exercício, quando o corpo chega numa certa fadiga, num certo cansaço, a gente tem que... Porque é o cansaço. O que Jesus está ali? Jesus está cansado deles. Jesus está cansado, tanto que Jesus desiste. Não lhes darei um sinal, pega o barco e vai embora. Jesus desistiu.
viu? E às vezes a saída é isso mesmo, é a gente desistir de fariseus. Não adianta ficar com confronto com eles, porque eles não vão se converter. Eles querem sinais do céu, mas não perceberam os sinais da terra. A gente quer o extraordinário, a gente não percebe nem o ordinário, né? A gente não percebe as pessoas boas que estão perto de nós, a gente não percebe as pessoas que estão interessadas por nós, a gente não percebe às vezes os gestos de bondade e misericórdia das pessoas em torno a nós. Por isso a minha prece hoje é que nós tenhamos cuidado para a gente não ficar tentando Deus, exigindo de Deus que prove a sua presença no nosso meio, mas que a gente possa no decorrer da nossa fé, a gente possa no decorrer da nossa humildade, da nossa vida de oração, perceber os sinais de Jesus, viu? Que estão aqui na terra, a presença de Jesus que está aqui. Quando alguém vem e se preocupa e pergunta como é que nós estamos na paróquia, isso são sinais de Deus dentro do mundo em que nós vivemos. São sinais da presença de Deus dentro do mundo ferido que precisa cuidar uns dos outros. Que Deus abençoe a todos nós, nos dê paz e alegria. Um abraço e até mais, se Deus quiser.